Doutrina e Convênio, seção 86, do versículo 1 ao 7. 86, do 1 ao 7. A parábola do trigo e do joio. Parábolas. O mestre usava muitas parábolas para ocultar das pessoas verdades espirituais, verdades ocultas. Ele ocultava. Só quem era sensível espiritualmente podia entender. E a parábola do trigo e do joio era uma dessas parábolas que ele ensinava. Quando Jesus relatou pela primeira vez a parábola do trigo e do joio, podemos ver em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, ou Mateus 36, versículo 43. Ele deu a interpretação de quase todos os seus itens, todos os itens que aparecem na parábola. O homem que semeava a semente é o filho do homem. Quem que é o filho do homem? Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Os seguidores de Jesus. Os joios são os filhos dos iníquos. Os filhos dos iníquos são aqueles que cedem às tentações de Satanás. O inimigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifadores, quem são? São os anjos enviados para colher os campos. O joio atado em molhos e queimado são os iníquos, separados e lançados ao fogo. É um castigo no dia do julgamento. O trigo ajuntado no celeiro representa os justos, que serão separados dos perversos e resplandecerão no reino do Pai. Os detalhes que o Senhor não identificou em Mateus capítulo 13 são os seguintes. Esses são os detalhes que ele não identificou. O trigo nascendo e produzindo frutos. Os homens dormindo. O trigo e o joio crescendo juntos até a colheita. O trigo ser arrancado para eliminar o joio. Em Doutrina e Convênio, na seção 86, entretanto, o Senhor explica esses conceitos e dá mais informações sobre os primeiros itens. Por exemplo, o campo. O campo é o mundo. Você pode ver o versículo 2. Os apóstolos são os homens que lançam sementes. Também no 2. O adormecimento. O que é o adormecimento? Significa a morte dos apóstolos originais. Está na seção 86, 3. O inimigo, como está no versículo 3, é Babilônia, a grande prostituta, que noutra escritura é chamada de a grande e abominável igreja. 1 Nef 13, 4, 8. Os que permanecem em Babilônia são aqueles que seguem as práticas do mundo e que não, aceitam a palavra do Senhor. O joio, Doutrina e Convênios 86, 4, se constitui numa excelente representação simbólica das doutrinas nocivas e daqueles que as propagam. Tradicionalmente, o joio tem sido identificado com a cisânia, uma espécie de azevém, muito semelhante ao trigo em seu estágio inicial de crescimento e que é muito encontrado na Palestina. Esta erva daninha tem gosto amargo e suas sementes trituradas, se triturar as sementes ou misturar com pão, ingeridas em quantidade apreciável também, provocam tonturas e muitas vezes atuam como violento emético. Ser a igreja expulsa para o deserto. Doutrina e Convênios 86, 3. Representa o que? Expulsa para o deserto. A igreja expulsa para o deserto. A época da apostasia, quando o joio, a iniquidade da igreja, cresceu até alcançar a maturidade. O resultado foi a apostasia, lembram? O deserto simboliza o período de tempo em que a igreja e o sacerdócio foram retirados da terra. Apocalipse capítulo 12, do 12 ao 17. Como a
acontece em Mateus, os ceifadores são claramente indicados como sendo os anjos de Deus. Está na seção 86:5. Mas também é evidente que em 1832, esses anjos aguardavam ansiosamente permissão para cumprir sua missão. Na seção 86:5, tratam da época em que foi dada essa permissão para eles. Essa é a parábola, a interpretação da parábola do trigo. Olha o que José Smith falou para encerrar. O profeta José Smith explicou o significado da colheita e queima do trigo. Veja o versículo 7. A ceifa e o fim do mundo aludem diretamente não à terra, mas à família humana nos últimos dias. Seu canal da coligação, gente, se inscreve aqui, vai, se inscreve. Se inscreve. E vamos cada vez mais aprender a identificar as verdades ocultas das páginas.